Olá pessoal, meu nome é Ricardo Sena e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um recurso de tração vertebral muito utilizado pelos fisioterapeutas. Entretanto, esse método de tração ele é barato e pode ser utilizado pelo paciente em casa. Os objetivos principais desse método de tração é a analgesia e o realinhamento da coluna. Eu estou falando para vocês do aparelho de tração chamado Ortho-Roll. Eu tenho aqui dois modelos, o Ortho-Roll de coluna lombar, olha aqui de perfil, e eu tenho o Ortho-Roll de coluna cervical. Um pouco menor, ele é de espuma macia, para que não traga grandes incômodos. Já vou explicar para você como é que funciona. É importante que o fisioterapeuta quiropraxista faça primeiramente a espinografia para uma melhor indicação do Ortho-Roll, principalmente quando o objetivo é realinhamento da coluna. Eu estou falando em realinhamento no plano sagital. O que é plano sagital? É quando você me olha de lado, eu estou no plano sagital. E quando você me vê de frente, eu estou no plano frontal. O Ortho-Roll ele é indicado para realinhamento no plano sagital. Ele não é indicado para o plano frontal, ainda que ele traga alguns benefícios quando é utilizado para desalinhamentos no plano frontal. Muito bem, vamos lá. Eu tenho aqui um modelo de coluna cervical do lado esquerdo e aqui do lado direito. Então aqui você vê uma coluna que apresenta uma lordose cervical fisiológica e aqui uma coluna que não tem mais a lordose fisiológica. O que é a lordose? Então, se eu pegar aqui uma coluna vertebral, olhando de lado, essa é uma coluna de tamanho normal, nós temos a curva lordótica lombar, que é esta parte. Nós temos a cifose torácica, um pouco mais aqui no meio das costas, e a lordose cervical. Então, eu estou falando da lordose cervical correspondente a esse desenho. O fisioterapeuta quiropraxista, ele vai pegar o seu exame de raio-x. Aqui eu vou demonstrar de uma forma didática, mas este exame ele é feito no raio-x. Muito bem. Vamos pegar aqui o nosso material. Nós utilizamos essa régua, que é uma régua paralela, específica para fazer espinografia. Ela tem algumas rodinhas para que permita correr no plano do filme de raio-x de uma forma mais simétrica. Bom, aqui eu tenho a coluna cervical, eu tenho aqui a vértebra, as vértebras C1, a C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Do outro lado, a mesma coisa, C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Muito bem. A espinografia no plano sagital ela é muito simples. Olha só como que eu vou fazer. Nós levamos a régua até a cortical posterior da vértebra que nós estamos analisando. Você pode fazer análise de todas ou apenas daquele segmento. Vamos pegar aqui como exemplo C6 e C5. Então vamos lá. Eu vou passar uma linha cortando toda a superfície da cortical posterior. E vou fazer uma outra linha na cortical posterior de C5. Notem que entre uma linha e outra formou-se um ângulo. E vou fazer a medição desse ângulo usando um goniômetro. Aqui está o goniômetro. Eu vou alinhar nas linhas e vou fazer a leitura de quantos graus está esse alinhamento. A medida padrão já pesquisada nos Estados Unidos, e lá é muito utilizado a espinografia como recurso, nesse tipo de segmento, a angulação varia. Eu vou mostrar uma tabela aqui do lado para que você possa comparar. Mas aqui, vamos supor
que esta medida deu 8 graus. Então, entre C5 e C6 igual a 8 graus. A tabela mostra que o padrão normal é entre 6 e 8 graus. Então, se estiver dentro deste padrão, significa que um alinhamento está aceitável, está normal. Agora vamos ver no exemplo do lado. Então, eu vou pegar aqui também, aqui a C7, né? Aqui C6 e aqui C5. Então, vamos medir entre a C6 e C5, mesmo procedimento. Passo uma linha na cortical posterior e uma linha na cortical posterior da suprajacente. Note que o ângulo ficou muito pequeno e muitas vezes as colunas retificadas chega a ser zero ou às vezes menos, fica negativo. Nesse caso aqui ele deu uma angulação pequena e eu faço a mesma medição com o goniômetro, faço a leitura. Neste caso aqui deu aproximadamente 3 graus. Significa que existe um déficit do mínimo de 3 graus, ó, que deu 3 e o mínimo aceitável é 6 graus. Então aqui tem um déficit de angulação de 3 graus. Como é que eu vou prescrever o ortho-roll para o meu paciente? Naquela região que demonstrou as piores curvaturas, ou seja, as retificações, é onde eu vou ensinar ao meu paciente aonde colocar o ortho-roll. Então, nesse caso, o paciente, eu vou mostrar aqui a imagem de uma técnica utilizando para cervical baixa, média, alta. Você pode ver aqui no canto esquerdo, ok? E é onde nós colocamos o ortho-roll nesse maior ponto, onde há a retificação da coluna cervical. O protocolo utilizado pelos americanos, inclusive com melhoras da curvatura, começam com 3 minutos, sendo feito 3 vezes ao dia, na primeira semana. E na segunda semana, ele aumenta para 4 minutos. Então, segunda semana, 4 minutos, também 3 vezes ao dia. E assim sucessivamente, até chegar a um período de 10 semanas, utilizando por 10 minutos, porque você aumenta 1 minuto a cada semana. Segundo os pesquisadores americanos, isto devolve a curvatura da coluna cervical lordótica, diminuindo assim os eventos dolorosos. Então, pessoal, uma das formas de fazer a espinografia é utilizando o megatoscópio. Talvez a imagem não esteja mais nítida, mas já eu vou focalizar só o megatoscópio para vocês verem os traçados desse paciente aqui que eu realizei ainda há pouco. Mas, em suma, é só nós utilizarmos a régua paralela, utilizando as marcações na cortical posterior da vértebra, fazendo da mesma forma que eu mostrei no exemplo didático. Aguarda só um pouquinho aí que eu já vou focalizar só ali para vocês verem os traçados que nós fizemos. Então, pessoal, agora vocês não estão me vendo, estão vendo só, aqui dá para ver a minha mão, né? Estou indicando aqui os traçados. Então, notem que eu fiz o traçado aqui, por exemplo, na cortical de C7 e na cortical de C6, e aqui formou-se um ângulo. Deixa eu pegar uma caneta aqui para apontar melhor, ó. A linha na cortical de C7, na cortical de C6, e aqui formou um ângulo. Então eu meço qual o grau que tem entre essas duas estruturas, utilizando, por exemplo, o goniômetro. E faço a mensuração deste ângulo. Após a mensuração deste ângulo, eu comparo com a tabela que eu vou pôr aqui na imagem para você ver aqui do canto direito.
E você poderá comparar com essa tabela qual é o déficit de angulação que tem esse paciente. Após o cálculo desta angulação, você vai prescrever o ortorrol utilizando no local onde teve a menor curvatura. Aqui nesse exemplo, o paciente ele não tem retificação, ele tem uma hiperlordose. Pode ver que entre o nível C6 e C7 ele obteve 24 graus. E entre o nível C6 e C5, 10 graus. E entre C5 e C4, 18 graus. Obviamente, esse não é um paciente que eu usaria aqui nesta cervical média inferior, mas notem que a cervical alta dele é retificada. Nós ainda não fizemos a medição, mas provavelmente haverá aqui entre C2 e C3 uma menor angulação. Eu vou fazer esse exemplo para vocês verem como que é. Então nós temos aqui C2 e C3. Notaram que praticamente não existe quase ângulo entre C2 e C3, dizendo para nós que a retificação da coluna cervical desse paciente não é na média e na baixa, e sim na alta. Então a retificação do paciente está aqui. E é nesta região que nós vamos proceder. Eu vou pegar aqui o ortorrol, que nós vamos colocar o ortorrol nesta posição da cervical alta, e não na média e não na baixa. Espero que vocês entenderam. Se não entenderam, façam pergunta, deixem aqui abaixo que nós responderemos com o máximo prazer. Um abraço e até o próximo vídeo. Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um clique aqui, se inscreva no nosso canal. Fazendo isso, você sempre receberá a notificação assim como nós subirmos vídeos para o YouTube. Eu acredito que nós devemos subir em torno de 1 a 2 vídeos por semana. Eu espero contar com a sua colaboração. E na descrição do vídeo, se você quiser receber artigos relacionados à espinografia, é só clicar no link que está escrito "Eu quero". Enviaremos para você os artigos sem custo nenhum. Um forte abraço e até o próximo vídeo.